Então, declaro aberta mais essa sessão da Igreja Terceira Turma desse Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Indago aos colegas se tem alguma manifestação a fazer. Submeto à turma a apreciação da ata da sessão anterior. Aprovado. Não havendo objeção, está aprovada. Então, a secretária dirá quais são os processos que estão sendo adiados ou retirados de pauta. Processo a ser sobrestado por questão de responsabilidade de ente público, pauta, relator, desembargador Bozon. Número 31 da pauta, RO 11.408.07/2014. Inclusive, esse processo está na lista de sustentação oral e o advogado está presente. Dr. Bruno Mendonça Pereira. Processo número 31, RO 11.408.07. Também será retirado de pauta para envio à Central de Conciliação, processo número 25 da pauta da desembargadora Camila Zeidler, RO 11.184.15/2017. Processo com sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, juiz convocado Danilo, terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 28, RO 11.357.22/2015. Está presente no foro de Juiz de Fora, Dr. Guilherme Santos, pela reclamada recorrente. 28, RO 11.357. Como vota a doutora Camila? Conheço os recursos ordinários interpostos por MRS Logística, Sociedade Anônima, e por Átila Morim Antunes de Oliveira. E, no mérito, nego provimento aos apelos. Conceda a palavra ao eminente advogado, Dr. Guilherme Nogueira Santos, para a sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores presentes nessa sessão de julgamento, ilustres representantes do Ministério Público, colegas presentes, uma boa tarde. Excelências, eu peço vênia para discordar do voto proferido pela excelentíssima relatora, e quanto à indenização substitutiva da garantia provisória de emprego e a indenização por danos morais, a recorrente entende que não houve prova efetiva do nexo de causalidade entre a doença psiquiátrica da qual padece o recorrido e o trabalho que ele exerceu na ré. Veja que o ponto de sustentação da condenação foi a suposta exposição do reclamante a diversos acidentes na via férrea, nas oportunidades em que ele deveria proceder à manutenção das locomotivas após estes sinistros. No entanto, a testemunha que foi ouvida a rogo do reclamante afirmou, abre aspas, certa vez, depoente e reclamante prestaram socorro a uma locomotiva cujo acidente resultou em vítima fatal, não sabendo dizer quando isso ocorreu, sequer o ano. Essa foi a única vez em que prestaram socorro em acidente com vítima fatal. Excelências, fecha aspas, excelências, apenas um acidente com vítima fatal, ele, por certo, não poderia desencadear um estresse pós-traumático ao reclamante, até porque, ainda conforme o testemunho citado, os demais socorros mecânicos foram prestados em situações sem vítimas fatais. E o testemunho que eu citei, ele é absolutamente válido, porque prestado pelo colega de trabalho do reclamante que atendia as ocorrências juntamente com ele, né? E ainda solicita a atenção de vossas excelências também para o fato de que o socorro prestado pelo reclamante ele não se direcionava às vítimas dos acidentes. É um socorro, como eu disse anteriormente, de manutenção mecânica das locomotivas para averiguar os estragos e a eventual necessidade de reparo da máquina, né? Não era o reclamante quem prestava auxílio direto às vítimas nem aos seus familiares, né? Pela própria natureza da função do autor de mantenedor mecânico,
ele nem teria habilitação para tanto. Ele não tinha contato direto com o acidente em si e deveria se ater apenas às condições da locomotiva, né? Se é ausente a prova da efetiva exposição a situações de estresse, sendo certo que apenas uma única vez houve um sinistro com vítima fatal, ou seja, um fato super isolado, há elementos suficientes para contrastar a conclusão do laudo pericial. Portanto, à luz dessas considerações, a recorrente pede a Vossas Excelências uma revisão do entendimento adotado quanto às indenizações para que, então, exclua a condenação que foi imposta por medida de justiça. Muito obrigado. Boa tarde. Doutora Camila, alguma consideração? Sim, na realidade, o laudo do perito foi muito bem elaborado e ele foi conclusivo ao dizer que o reclamante foi afetado por 2 quadros distintos: transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Então, na realidade, as queixas e o histórico colhido mostram que o quadro depressivo estava, a princípio, relacionado ao estresse pós-traumático causado no ambiente de trabalho. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Como vota, doutor Danilo? De acordo. Eu também, como terceiro votante, estou de acordo, então proclamo o resultado da unanimidade. É o seguinte. Obrigado. Boa tarde. Processo de advogado fora da região metropolitana de Belo Horizonte, na mesma sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, juiz convocado Danilo, terceiro votante, desembargador Hilton. Processo adiado da sessão anterior, a pedido da parte. E se nada foi votado na sessão anterior. Pois é, então é o Danilo. Processo 11.082, 10/2016. Está presente Dr. Cleverson Melo, pela reclamada recorrente. Qual o número da minha pauta? É um adiado, ele está na pauta de PJE, ele está na pauta de embargos. Ele foi incluído extra pauta e o sistema atual não aceita. A primeira é o RO 11.082, 10/2016. Obrigada, porque não separaram. Obrigada. Conheço os recursos de interpostos pelo autor Sidney Silva Amorim e pela reclamada Bioserve Sociedade Anônima. Preliminarmente, rejeito a arguição da ré de nulidade de sentença. No mérito, nego o provimento aos apelos. Essa é a proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Cleverson Mesquita Melo para a sua sustentação. Boa tarde, senhor presidente, ilustre relatora. Inicialmente, eu quero agradecer a gentileza e a compreensão da douta turma em ter retirado o processo de pauta a meu pedido, diante da dificuldade que eu estava atravessando no dia do julgamento. Eu sei que, às vezes, isso não é concedido e o que a gente pode fazer é realmente agradecer a compreensão e o gesto que eu entendo de solidariedade. Muito obrigado. O caso em pauta trata-se de um recurso ordinário interposto contra a decisão da meritíssima juíza da Vara de Bom Despacho, que declarou nulo um contrato de prestação de serviços feitos pela empresa do reclamante e seu sócio para com a reclamada e reconheceu o vínculo empregatício do reclamante com a reclamada. O que a gente tenta demonstrar no recurso e entende que restou provado tanto pelos documentos como pela prova oral produzida nos autos, é que, efetivamente, não houve fraude na contratação. A transformação, a criação da empresa do reclamante para prestar serviço, não só para a reclamada, como para terceiros, foi extremamente vantajosa a ele, lhe rendendo enormes frutos, um contrato que perdurou por 10 anos e que
apesar deles terem sonegado documentos para elaboração da perícia que ele mesmo requeriu, está demonstrado que só pelos contratos da reclamada o ganho dele mensal chegava a ser até 10 vezes mais do que se ele empregado fosse. E, além de tal fato, está ausente a questão da pessoalidade e da subordinação. Mas, antes disso, é necessário sedentar a preliminar, que é a questão exatamente do cerceio de defesa e da nulidade pela ausência da complementação do laudo pericial, pela sonegação de documentos que deveriam ser apresentados pelo reclamante e foram solicitados pela perícia, dos quais ele foi, via seu procurador, obviamente, intimado. E aí demonstra uma grande ausência de lealdade processual. Por quê? O reclamante postula a realização de perícia contábil no processo, imaginando que ele provaria nessa perícia uma desvantagem para ele nos negócios. A reclamada foi intimada, e também o reclamante, a apresentar uma gama de documentos. Esses documentos foram trazidos aos autos apenas pela reclamada, ou seja, a reclamada entregou, sim, à perita toda a documentação necessária para a elaboração do laudo. Agora, era só a documentação que a reclamada tinha. E qual que era a função dessa perícia? Exatamente demonstrar que o reclamante ganhou muito mais, oferiu vantagens enormes com esse contrato, que, digamos, vamos repetir, perdurou por 10 anos seguidos, sem qualquer tipo de reclamação. Então, o que era o objeto da perícia na ótica do reclamante? Provar que ele teria sido prejudicado na contratação. Quando ele viu que emergeria outra situação, até mesmo em função dos documentos que a reclamada apresentou, e que são legítimos, ele não apresenta os dele. E aí, como que a perícia fecharia? Inclusive, a própria perita fala que não pode se chegar a uma conclusão pericial sem apresentação dos documentos pelo reclamante. Aonde está a lealdade processual nessa situação? O reclamante requer a perícia é deferida, a ele é determinado juntar documentos e também a reclamada junta os seus e ele sonega os dele. Quais documentos seriam? Exatamente os documentos de livro-caixa, as notas fiscais que ele expediu, documentos estes que a reclamada jamais teria acesso, porque são documentos fiscais da empresa do reclamante. E, sem qualquer justificativa, ele simplesmente se nega, apesar de intimado, salvo melhor juízo, 2 vezes para apresentá-los. Então, na nossa ótica, a ausência de lealdade processual e até mesmo da possibilidade de se concluir o trabalho pericial para que a reclamada possa demonstrar a sua tese defensiva, é que entendemos que deve ser devolvidos os autos para a conclusão do laudo pericial e, se ele não apresentar os documentos, que seja a ele aplicado as penas de confissão por sua negativa em apresentar. Ou, superada essa situação, que se aplique a ele a pena de confissão e reconheça o argumento levantado pela reclamada e que a causa seja analisada sob essa ótica. Bem, superada essa situação, nós temos o quê? A questão da impossibilidade do reconhecimento do vínculo. Por qual motivo? Sabido, e até banal repetir isso aqui, mas é necessário, que dentre uma das condições mais importantes para a caracterização do vínculo é a pessoalidade da prestação de serviço. Resta claro e incontroverso nos autos que o reclamante tinha 5 empregados. Ele realmente trabalhou para a reclamada por um longo período, há mais de 10 anos atrás, como mecânico. No entanto, ao sair da reclamada e constituir uma empresa, o que a empresa dele passou a fazer para a reclamada? Prestar serviços de plantio de cana e preparo de solo e adubação.
quando ele era funcionário da reclamada, era empregado e realmente foi, ele era mecânico, trabalhava no Parque Industrial da reclamada, que fica na zona rural da cidade de Lagoa da Prata. Ao constituir a sua empresa, a empresa passou a prestar serviço para a reclamada de preparo de solo, preparo, adubação e plantio de cana-de-açúcar. Na empresa do reclamante, que se situava, e está em controvérsia também nos autos, em sede própria, na cidade de Lagoa da Prata. E com 5 empregados, e quem, também em controvérsia nos autos, que quem prestava o serviço de preparo de solo, de adubação e de plantio, eram os empregados do reclamante. Tem prova aqui, tem depoimento nesse sentido, de que o reclamante tinha empregado, tinha tratorista, tinha auxiliar tratorista, tinha mecânico. Eram eles quem efetivamente realizavam o trabalho. O que o reclamante fazia? Apenas, ou não só apenas, ele administrava a sua empresa e usufruía bons lucros, se comparados à média salarial dos empregados da reclamada. Então, se ausente a questão da pessoalidade, ausente está o vínculo no caso. Ah, mas a reclamada, ela tinha acesso, ela tinha ingerência nas atividades do reclamante. Bem, primeiro que não tinha. Agora, quando você contrata um serviço, é seu direito de fiscalizar. Então, o que o pessoal da reclamada fazia? No campo, não na empresa do reclamante, no campo ia lá para verificar se o serviço estava bem feito. Até porque ele recebia por prestação de serviço, era por medição, era por trabalho executado. Então, a reclamada tinha, sim, que fiscalizar, tinha todo o direito e mais, tinha obrigação de fiscalizar o que era feito pela empresa do reclamante, diga-se de passagem, porque está claro que quem fazia o serviço eram os seus empregados. Então, não havia também subordinação, havia fiscalização. Agora, se você não fiscaliza, na minha modesta ótica, fiscalizar a execução do trabalho e dar ordens, há uma diferença que pode até não ser significativa, mas há. E não há qualquer prova de que a reclamada efetivamente dava ordens ao reclamante. É lógico, ela determinava, porque são, acho que 28 mil hectares de cana plantada na região de Lagoa da Prata e Bom Despacho. E Luz. Então, ela que determinava, e até porque, a cada 5 anos, você tem que descansar o solo para 1 ano para replantar. Então, ela determinava as áreas, ela falava as questões técnicas, mas isso aí não é submeter o prestador de serviço à sua subordinação, é delimitar a forma com que você quer que os serviços sejam executados. Parece que o meu tempo se encerrou, então, só para concluir, pedir que possa ser revisto o voto e, além do mais, com relação às horas extras que foram deferidas, está claro que ele ganhava produção, ou seja, quanto mais ele produzisse, melhor seria o lucro dele. E detalhe, quem estava na frente do trabalho não eram ele, eram seus empregados. Ele ainda vai receber horas extras pelas horas que os empregados dele fizeram. Se alguém estava trabalhando lá, não era ele. Então, o que a gente faz aqui é pugnar pela reforma do julgado, ou, caso não, que pelo menos com a exclusão das horas extras. Muito obrigado. Doutora Camila, alguma consideração? Com relação à nulidade da sentença por cessamento de defesa, o reclamante foi intimado para apresentar documentos, mas não houve nenhuma combinação, não houve combinação de aplicação da pena de confissão ficta. Então, ele não apresentou, não há penalidade a ser aplicada. E o voto é extenso, analisei todos os requisitos do vínculo empregatício e estou mantendo a decisão de primeira instância. Eu vou retirar de pauta para ter vista, para analisar essa questão das horas extras. Então, fica retirado de pauta. Muito obrigado, Excelência. Mais uma vez, agradecer pela consideração da retirada da semana passada. Boa tarde. Boa tarde. Sala de sessão, relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, juiz convocado... Aliás, desculpa. Terceiro votante,
desembargador Bozon. É um processo que foi retirado de pauta há mais tempo por vista do Dr. Bozon. É o advogado fora da região metropolitana. É o número 16 da pauta, RO 11.307.31/2016. Já houve sustentação oral de ambas as partes, os dois advogados estão presentes. Então, doutora Emília já proferiu o seu voto. Tem Sim, alguma senhor consideração? presidente. Não, senhor presidente. O doutor Bozon pediu vista no ato da... Doutor Bozon, como vota? Vou me permitir ler a minha divergência da Tavênia. A CLT, bem ou mal, não distingue o operário ou camponês, analfabeto ou semi-analfabeto, do autoempregado, graduado ou pós-graduado. Para ambos, a caracterização da relação de emprego na relação de trabalho depende da configuração dos já clássicos elementos traçados na obra de Maurício Godin. Prestação de serviço por pessoa física, a título oneroso, não eventual, e com pessoalidade sob subordinação jurídica. Aqui eu faço só um parênteses para ressalvar que a reforma trabalhista, em boa hora, aliás, né, passou a distinguir o autoempregado e possibilitar uma livre contratação no caso dele. Mas essa reforma não se aplica à situação dos autos que ocorreu antes da sua implantação. A subordinação pode ser meramente estrutural, ou seja, inferida da inserção do trabalho na estrutura da empresa tomadora dos serviços, inclusive porque, no caso dos autoempregados, que costumam dominar inteiramente a técnica da prestação de seus serviços, ela se apresenta muito atenuada, desnecessárias ordens diretas e maiores interferências. Nessa linha, como coordenador de projetos de padrões de atendimento da tomadora, responsável por seu gerenciamento e gestão, o autor, segundo a testemunha Anderson Soares, se reportava a gerentes seus, além de a chefe da fábrica, não podendo se fazer substituir, admitindo outros empregados, com chancela. Ainda segundo o mesmo depoimento, o reclamante coordenou o projeto WCD, representando a tomadora em eventos de premiação. Tais declarações foram confirmadas no todo ou em parte, mas nunca refutadas pelas testemunhas Paula Thaís e Marcelo Lara. Há nos autos documentos em que o reclamante é indicado pela tomadora como responsável pela seleção de seus empregados, bem como solicitando demissão de outros consultores, bem como há documento em que empregado da tomadora pede ao reclamante licença para gozar de férias. A já citada testemunha Paula Thaís esclareceu ser empregada da tomadora, ter sido contratada pelo autor a quem se reportada, inclusive também porque o reclamante prestava serviços na tomadora. Então, estou negando provimento aos recursos, ressalvando o seguinte: eu não posso julgar o recurso com a minha moralidade, né? Eu tenho que considerar a moralidade mínima. O direito é um mínimo ético, né? Então, embora seja simpático ao voto da desembargadora Emília, eu entendo da Tavênia que se decidiu praeter lege, né? De acordo com o que seria talvez justo, mas não é de acordo com a lei. E eu, mais uma vez, quero frisar que eu, como juiz, julgo segundo a lei. Eu não julgo a própria lei. E nem estou dizendo que gosto da lei, mas vou aplicar a lei. Alguém acompanha a divergência? Posso fazer uma consideração? Não é na defesa do meu voto, não, porque longe de mim defender voto ou querer me aliar acompanhamento. É só para justificar, porque no dia do julgamento eu não tive essa oportunidade. O que está constatado nesses autos é que o reclamante era um consultor altamente qualificado,
E ele sabia o que ele estava fazendo. Ele prestou serviços através, primeiro, de uma empresa, depois ele mesmo abriu a sua empresa, com oferimento, inclusive, de altos valores pela consultoria prestada. E é aquela história de se depois querer o melhor dos mundos. Quer dizer, eu ganho muito além do que se eu fosse empregado. Quando o contrato não mais interessa ou é desfeito o contrato, eu agora quero o vínculo de emprego. Eu sempre fui muito resistente a isso, principalmente quando se cuida de alguém que conhece exatamente o caminho que ele está trilhando. E, além disso, o que eu detectei é que a base de cálculo que o juiz de origem deferiu, porque o juiz de origem reconheceu o vínculo, ela fica muitíssimo além de qualquer salário de um empregado, inclusive a qual o reclamante faz menção que ele se reportava a uma empregada do grupo. E eu ainda tenho uma outra consideração. O ISVOR, ele foi criado como um braço da Fiat só para cuidar de treinamento. Cuida só de treinamento. Treinamento, inclusive, hoje, de empregados das concessionárias. E esse instituto, ele só cuida da formação e de desenvolvimento de projetos. Então, se, por acaso, houvesse o reconhecimento, é um braço autônomo, independente. Então, se houvesse reconhecimento de vínculo, seria com o ISVOR, e não com a Fiat, fábrica de automóveis. Então, eu tenho só essas considerações a fazer. Mas eu mantenho meu voto original. Presidente, quanto a essa objeção da desembargadora Emília, eu realmente fui verificar agora o recurso. A Fiat não chega a pedir isso em linha de eventualidade, até porque seria inútil, né? Todas as empresas integram um grupo econômico, né? Ela mesma, ela realmente alega que a beneficiária teria sido a ISVO, mas ela não chega a pedir. Em linha de argumentação, há se reconhecer uma relação de emprego que se reconheça com a ISVO, né? Até porque ela viu que seria inútil. Ela nega a relação de emprego. Então, por isso é que eu não estou acatando a sugestão da relatora de reconhecer com a ISVO, até porque a ISVO não é parte nos autos. Então, é só isso, presidente. Então, por maioria, proclamo o voto conforme o... Não, a doutora Camila não votou. Não, eu vou pedir vênia a divergência e vou acompanhar a eminente relatora. Por maioria, proclamo o resultado conforme o voto da relatora, vencido o eminente desembargador terceiro votante. Continuando na mesma sala de sessão, relatora desembargadora Emília, processo número 13, RO 11.070, 50/2017. A segunda votante é a desembargadora Camila e o terceiro votante, juiz convocado Danilo. Número 13 da pauta. Inscrito Dr. Gabriel Santos, ausente. Alguma divergência? Presidente, eu peço vênia, eu sei que é o entendimento da turma, mas eu tenho julgado assim na quinta turma, a respeito da contribuição assistencial. Nesse caso é bem específico com relação a planos odontológicos de uma região específica do sul de Minas, né? O Sindicato Sul de Minas. Hotéis, hospitalidade, turismo, bares, restaurantes, cidade de São Lourenço, região de Minas Gerais, isso mesmo. Não se trata de contribuição assistencial, não. Não, sim. É uma contribuição para o plano odontológico. Para o plano odontológico, então, é justamente isso. Mas, de forma analógica, eu utilizei já em votos na quinta turma, quer dizer, a turma utilizou e eu acompanhei, então eu peço bem para ficar vencido nesse aspecto apenas. Então, proclamo o resultado por maioria, vencido o eminente juiz convocado, terceiro votante. É o seguinte. 7, RO 10.804, 70/2017. Nesse, o terceiro votante é o desembargador Bozon, que havia pedido vista. Já houve sustentação oral. Está presente para assistir o doutor Rodrigo Otávio Martins. Número 7 da pauta, RO 10.804. O senhor poderia ler o voto que Vossa Excelência trouxe, doutor Bozon? Pois não. É divergente ou concordante? É divergente, presidente. Data vênia,
O que o reclamante pretende é o pagamento, a partir de 2 de março de 2013, de parcelas que lhe haviam sido deferidas no processo 0029985. Sentença de ID e sentença de ID que eu menciono, e certidão de acordo de ID. A confusão foi gerada pelo fato do reclamado, em retaliação, tê-la dispensada no curso daquele processo, o que já foi corrigido num terceiro processo, por reintegração judicial, obrigando a obreira a essa nova reclamação. Embora não se possa falar em coisa julgada, já que o processo, o primeiro que eu mencionei, pende de recurso de revista, o não acolhimento integral da pretensão ao nível do regional representa atentado à segurança jurídica, favorecendo o reclamado na manobra de dispensa, condenada pela reintegração. Ao reclamado ficaria a possibilidade de revisão pelo TST de toda forma. Então, portanto, eu estou negando o provimento ao reclamado e dando provimento ao recurso adesivo da reclamante. Alguma consideração, doutora Emília? Não, senhor presidente, eu já fiz a leitura. Eu vou pedir vênia à relatora. Nesse caso, eu vou acompanhar o revisor. Em Nesse todas caso, as vênias da eu fico de relatora. redator, presidente. Então, o senhor poderia editar o resultado para ela? Negou-se provimento ao recurso da reclamada e deu-se provimento ao recurso adesivo da reclamante. Então, por maioria, proclamo o resultado conforme o voto do eminente desembargador terceiro votante, que ficará Antigo como valor arbitrado à condenação. redator. Número 5, AP 10.538, 14/2017. Terceiro votante, juiz convocado, Danilo. Número 5, AP 10.538, 14/2017. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu estou conhecendo um agravo de petição. Eu estou, inclusive, conhecendo, recebendo como agravo, porque ele veio como recurso ordinário, mas aqui é Doutora cabível... Emília, o advogado está ausente, eu só sim. concedo se há alguma divergência. Eu não não falei. não há divergência, não. O doutor Então, a Flávio, unanimidade, assim proclamo o resultado. Perfeito. doutor Flávio Cunha está ausente. Seguinte. Essa sala de sessão terminou. Agora a sala de sessão, desembargadora Camila. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. O primeiro processo é o 21 da pauta, RO 11.038, 2/2016. Inscrito doutor Elias Negem Neto, está ausente, e está presente para assistir doutora Cristiane Baltazar, pelo reclamante. Processo 21, RO 11.038.02. Como vota a doutora Camila? Conheço os recursos ordinários interpostos por RN Comércio Varejista Sociedade Anônima e por Bruno Gomes de Freitas. E, no mérito, nego o provimento aos apelos. Como vota o doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo, então assim proclamo o resultado à unanimidade. Seguinte. Número 13, RO 10.726, 70/2017. Inscrito doutor Elias, ausente. Alguma divergência? De acordo, senhor. Da minha parte, não, então proclamo o resultado à unanimidade. 31 da pauta, RO 11.453, 95/2015. Inscritos, doutor Marcos Hermógenes Silva e doutor Alvimar Oliveira, ausentes. Alguma divergência? Tem opção, senhor presidente. Primeira opção. Eu acompanho também, primeira opção. Então, a unanimidade, primeira opção. Seguinte. Vou pular um processo, agora o próximo é o 29, RO 11.395, 85/2016. Inscrito, doutor Juscelino Barbosa Filho, ausente. Alguma divergência? Sim, por parte do Danilo. Assim. Senhor presidente, dois aspectos interessantes. Primeiro que foi deferido o acúmulo de periculosidade e insalubridade. E foram deferidos os dois. Mas a empresa não recorreu desse aspecto. Foi isso, exatamente. Não recorreu desse Não aspecto. recorreu.
Mas, de qualquer maneira, foi a primeira coisa que me sobressaltou, e depois caímos naquela discussão da vigência da portaria. Então, peço vênia para ficar vencido nesse aspecto. Aquela questão de se está suspenso ou não está suspenso, a doutora Camila entende que, nesse caso, não estaria suspenso, então eu fico vencido na periculosidade. Vamos retirar de pauta para melhor exame. RO 10.941, 45/2015. Advogado ausente. A divergência? A mesma questão, senhor presidente. A mesma coisa. Vou retirar de pauta para melhor exame. Número 4, RO 10.287, 14/2016. Está presente o doutor Joaquim Lúcio Simões, pela reclamada recorrente. Número 4, RO 10.287, 14. Como vota a doutora Camila? Conheço os recursos ordinários interpostos por Kelly Priscila de Oliveira e por Nicolau Empreendimentos de Reciclagem Limitada, rejeitando a impugnação de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. Nego provimento aos apelos. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Joaquim Lúcio Simões, para sua sustentação. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem peço vênia e cumprimento todos os demais componentes dessa egrégia turma e demais presentes. O caso aqui trata-se de um acidente de trabalho, que é incontroverso, e aqui da tribuna não vamos nos ater na questão da culpa da empresa nesse acidente de trabalho, reiterando o que foi dito nas razões recursais. Dessa tribuna, vamos nos ater às indenizações concedidas e seus respectivos valores, levando em consideração o caso concreto. O acidente de trabalho, a empresa reclamada é uma empresa de reciclagem, uma microempresa que tem um capital social de valor de R$10 mil, um faturamento anual comprovado nos autos por documentos contábeis e documentos do Simples de R$37 mil na época do acidente, né? E a condenação nas indenizações suplanta o valor de R$50 mil. A empresa não tem capacidade financeira de arcar com esse valor, um dos requisitos a serem observados na fixação do dano. E entende a reclamada que a fixação dos valores também não atenderam, data máxima vênia, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente no que se refere à pensão mensal vitalícia. Isso porque a perícia, o acidente de trabalho foi ocasionado por um estilhaço de um material reciclado que foi no olho da reclamante e ocasionou perda visual de 15% no que se diz respeito à visão global. Ela continua tendo 85% da visão. E a perita foi clara no sentido de que isso não atrapalharia em nada as atividades rotineiras nela e nem mesmo as atividades funcionais no futuro. Que ela poderia voltar a trabalhar, inclusive, com a mesma atividade em que sofreu o acidente de trabalho. Entende a reclamada que, se ela está apta, assim considerado pela perícia, para voltar a desenvolver suas atividades, e assim considerado pelo próprio INSS, que não há se falar em pensão mensal, ainda que estipulado numa suposta perda funcional de 7%, porque, em eventual atividade remunerada dela, ela vai receber o mesmo salário que recebia antes do acidente de trabalho. Então, isso configuraria até um bis in idem, um enriquecimento sem causa para a reclamante, no tanto em que ela receberia um valor, um adicional por esse acidente de trabalho. Entende a reclamada, pois, que não há que se falar nessa indenização por danos materiais, justamente por isso. No que se refere à indenização por danos morais arbitrados em R$20 mil, entende a reclamada também pelo aspecto da empresa, do tipo de acidente de trabalho, pelas consequências do acidente de trabalho, que esse valor poderia ser reduzido para que possa ser quitado pela empresa reclamada. Tendo dito tudo aqui da tribuna, pede espera, reiterando as razões recursais, seja revisto o voto, especialmente nessas questões. Pede espera deferimento, senhor presidente. Alguma consideração, doutora? Sim, ao contrário do que é mencionado na tribuna, o laudo foi claro a dizer que há perda da capacidade laborativa definitiva. Anexo causal entre a lesão ocular e atividades laborais exercidas. A incapacidade laborativa no momento do exame pericial. As sequelas definitivas relativas ao trauma informado. Será necessário acompanhamento oftalmológico permanente pelo glaucoma, com troca regular de óculos com lentes fotossensíveis. Então, estou mantendo minha proposta de voto.
Como vota o doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Também, como terceiro votante, estou de acordo e assim proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. Boa tarde a todos. Boa tarde. Número 6, RO 10.459, 76/2017. Está presente doutora Taline Krein, pela reclamada recorrida. Número 6, RO 10.45976. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor, com exceção da tese de responsabilidade subsidiária com fulcro na súmula 331, quarto do TST, por inovatória. Preliminarmente, rejeito a arguição de cerceamento ao direito à ampla defesa. No mérito, nego provimento ao apelo. Conceda a palavra à eminente advogada, a doutora Taline Morena Simas Krein. Excelência, pela ordem, eu aguardo eventual divergência. Há divergência? Então, a unanimidade assim proclama o resultado. Obrigada, boa tarde. Inscrição feita na sala de sessão. Processo RO 10.512, 43/2015. O número é da doutora Camila. Eu vou olhar aqui, doutora. É o 9 da pauta. Número 9 da pauta, RO 10.512, 43/2015. Doutor Gustavo Linhares está presente pelo recorrido. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por supermercado Ouro Branco e Mercearia Irmãos Stu Limitada. Preliminarmente, rejeito as arguições de cerceamento de defesa, carência de ação, ilegitimidade passiva de causa e sentença extra petita. No mérito, nego provimento ao apelo. Excelência, inicialmente eu gostaria de pedir desculpa porque, por algum equívoco do meu escritório, a sustentação não foi feita a tempo, aí eu tive que fazer aqui da tribuna. E pergunto a Vossas Excelências se eu poderia aguardar um voto divergente. Sim, há divergência, doutor Danilo? Eu também, como terceiro votante, estou de acordo, então proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. Essa é a seguinte. Sala de sessão, relator desembargador Bozon. O doutor Bozon tem. Relator desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 30, RO 11.280.04/2015. Inscrito, doutor Ricardo Eugênio Vitorino. Ausente. Número 30. Há divergência? Não, senhor presidente. Da minha parte não tem, proclamo o resultado à unanimidade. Número 22, RO 10.895.07/2016. Inscrito, doutor Flávio Lopes. Ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Estou de A acordo. unanimidade proclama o resultado. Próximo foi retirado. O número 4 da pauta, RO 10.277.62/2016. Há dois advogados presentes, doutor Alexandre Silva, pela reclamante recorrente, e doutor Bruno Aquino, pela reclamada recorrente. Número 4, RO 10.277. Como vota o doutor Bozon? Um minuto, presidente. Eu estou negando provimento a ambos os recursos, presidente. Conceda a palavra inicialmente ao advogado Alexandre Torres da Silva. Cumprimento o ilustre presidente dessa egrégia turma, na pessoa de quem estendo o meu cumprimento aos demais presentes. Boa tarde. Excelência, o recurso da recorrente ele é extenso, são vários temas, então vejo a necessidade aqui de tentar ser sucinto em cada um dos temas diante do pouco tempo que tenho para falar. Inicialmente, a gente suscitou uma negativa de prestação jurisdicional porque, data vênia, no nosso entendimento, a decisão é completamente contraditória, deficiente de fundamentação, omissa em diversos pontos, né? A recorrida, ela é uma empresa que explora uma atividade de consultoria e faz vendas de assinaturas de revistas, né? Semelhantes jornais. Então, os clientes fazem a aquisição dessas assinaturas e a recorrente é a pessoa que faz essas vendas. Ela é a operadora de telemarketing e realiza essas vendas por telefone. Então, a gente fez um pedido de equiparação salarial da recorrente
com a Paradigma, pedindo que fosse aplicado o mesmo percentual para as vendas que a Paradigma realizava com a recorrente. Nesse primeiro ponto, a decisão reconheceu a equiparação salarial, mas distinguiu, fez uma distinção de que a equiparação salarial seria só sobre as vendas novas, mas não justificou o motivo pelo qual o fundamento jurídico, o fundamento de fato, pelo qual negava a equiparação salarial sobre a renovação. Houve também um pedido de integração de um valor que era pago por fora, que foi reconhecido em sentença, que o pagamento era feito extracontábil, sem documentação, sem registro, mas, surpreendentemente, a decisão, embora reconhecesse esse pagamento por fora, determinou que fosse apurado por perícia. Causou perplexidade a esse procurador, porque como que vai ser feita uma perícia sem documentos e com qual parâmetro? Vão ser apresentados na fase de execução documentos, se é que existem, porque até agora não vieram à tona, até porque a empresa negou esse pagamento por fora. Então, a decisão ficou completamente obscura, contraditória, omissa nesse ponto. Foi feito também um pedido de 467, da indenização do 467, foi indeferido sob o fundamento da existência de controvérsia, mas a juíza não declinou a controvérsia. Mais adiante eu vou sustentar que há duas decisões da própria vara nesse mesmo processo, uma na fase de conhecimento, antes da sentença, reconhecendo as verbas rescisórias incontrovérsias e deferindo um bloqueio cautelar de valores, e na sentença, contrariando uma decisão anterior, a mesma juíza disse que não havia verbas incontrovérsias. A decisão é completamente obscura quanto a isso. Em relação à hora extra, também há uma enorme contradição. A gente faz pedidos de horas extras com fundamentos diferentes e, na sentença, ela mistura os dois fundamentos, contradiz e não explica em relação a isso. Então, nesse primeiro momento, a gente entende que houve uma negativa de prestação jurisdicional, porque a decisão é completamente confusa, contraditória, o que ensejaria, se Vossa Excelência assim entender, é a devolução dos autos à origem. Mas se essa questão não for de entendimento de Vossa Excelência, e se houver um enfrentamento do mérito, a gente passa a suscitar ou sustentar aqui da tribuna os pontos um a um. O primeiro ponto, como eu já disse, que a gente suscita na preliminar, é relativamente à equiparação salarial. Há uma confusão, uma ausência de fundamentação na questão da equiparação salarial, que, embora deferida, houve uma distinção e uma limitação. A juíza deferiu a equiparação salarial de forma fragmentada, deferindo apenas em relação às vendas novas que a recorrente fazia. Mas ela não justificou, não tem uma linha sequer dizendo por que ela indeferiu a equiparação salarial em relação às vendas novas. E tem um agravante, porque a Paradigma, com quem ela deu a equiparação salarial, ela recebia o mesmo percentual de comissão, tanto para as vendas novas que ela fazia, quanto para as renovações que ela fazia. Isso é prova documental, está na página 235 dos autos. Não tem por que fazer essa distinção se as duas faziam rigorosamente as mesmas atividades. Em relação ao salário por fora, o que a recorrente pede em seu recurso é que seja arbitrado por esse egrégio tribunal o valor que Vossas Excelências entenderem prudente. Porque, em relação à perícia, se for feito do salário por fora, vai criar uma série de incidentes processuais. Como será feita a perícia se não há documentos, se inexistem documentos? A reclamada não juntou isso aos autos, até porque ela negou. Então, seria impossível realizar essa perícia e há um grande risco aqui de ineficácia do provimento jurisdicional em relação a isso. Nós também insistimos em relação ao pedido do 467. Esse pedido causa uma absurda perplexidade a esse procurador, porque, como eu disse, no início do processo, nós fizemos um pedido de tutela de evidência de urgência, denunciando o fato da recorrente ter sido dispensada imotivadamente, não ter recebido nenhuma verba, nenhuma parcela rescisória, e demonstrando o risco da execução se tornar frustrada. A magistrada reconheceu que as parcelas rescisórias eram incontroversas, que não havia comprovação de pagamento e deferiu a tutela de urgência e evidência para fazer o bloqueio de base sem júdice. Mas, na hora de dar a sentença, absurdamente, a sentença entendeu que existiam parcelas incontroversas, mas não fundamentou. Tem contradição nesse processo? É possível? Estou terminando, Excelência, é possível? Pode concluir.
Em relação às horas extras, no mérito, a gente já sustenta a questão da contradição. E, por fim, Excelência, há uma questão aqui da condição dela de operadora de telemarketing. A decisão também contraditória do mesmo juízo, reconhecendo uma outra colega como operadora de telemarketing e, nesse caso, não reconhecendo. Pede provimento nesses termos. Agora concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Bruno Rodrigues Carvalho de Aquino. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores e integrantes dessa colenda turma, ilustre representante do Ministério Público, servidores desse tribunal, nobres colegas, e cumprimento especial ao doutor advogado que me antecedeu. Bom, como o doutor advogado já salientou, os recursos têm recursos tanto pelas reclamadas quanto pelos reclamantes, são recursos longos, abordando vários pontos. Eu tentarei ser breve. Em que pese não ter sido provido o recurso das reclamadas no entendimento do ilustre relator, peço que seja reconsiderado o entendimento da ata vênia ou que não seja acompanhado por vossas excelências. Primeiro ponto, com relação à equiparação salarial. A reclamante pediu equiparação salarial à paradigma Josiane. Essa paradigma era uma das melhores funcionárias que as reclamadas já teve, e inclusive com muito mais tempo de casa. Aqui neste processo, a gente só não conseguiu afastar a equiparação com relação ao tempo por questão de um mês. Ela tinha 1 ano e 11 meses de trabalho antes da contratação da reclamante. Além disso, é indiscutível nos autos que a produtividade, o trabalho da paradigma era muito superior e diferente à reclamante, inclusive com vários depoimentos. No caso, um caso semelhante que esta turma já julgou com as mesmas reclamadas, tendo o procurador dessa mesma reclamante representando outra reclamante, pedindo a mesma questão. Essa turma já salientou que não era o caso de equiparação salarial, foi um voto da desembargadora Camila Guimarães Pereira, que salientou o seguinte: trata-se de pedido de equiparação salarial, incumbe a parte autora comprovar os requisitos constitutivos. E aí ela conclui: a parte ré, por sua vez, incumbe provar a existência de fato, e em seu voto ela coloca: no caso em apreço, a testemunha da autora, Adma Assunção dos Santos, logrou comprovar as alegações da reclamada, ao declarar que a senhora Josiane era colega de trabalho do depoente, sendo que elas tinham as mesmas atribuições da depoente, que havia diferenciação de produtividade entre ambas, sendo que uma produzia mais e que a outra situação que poderia se inverter nos meses subsequentes. Isto posto, provejo para decotar da referida sentença de origem a condenação das diferenças advindas de equiparação salarial. É um caso idêntico ao que a gente estuda aqui, onde esta turma já decidiu pelo afastamento da equiparação salarial. E outro ponto importante na equiparação salarial é que, de fato, não existia. A Josiane, quando da sua contratação, foi contratada especificamente para fazer vendas novas. E, à época, pela estrutura da empresa, ela tinha uma comissão pelas vendas, e no contrato dela inicial, o contrato de experiência, deixa claro que é 7% sobre vendas. Ela recebia 7%. Depois da mudança de estrutura na empresa, houve uma alteração contratual da própria Josiane, onde ela passou a receber 5% por vendas novas e 2% por renovações, exatamente os percentuais que a reclamante recebia. Só que, na saída da Josiane da empresa, ela pleiteou que a alteração seria lesiva e ela conseguiu, com relação às vendas novas, voltar para os 7%. Mas durante todo o período em que a reclamante trabalhou com a paradigma, elas tiveram essa remuneração de previsão contratual de 5% para vendas e 2% para renovações. Então, nesse sentido, não haveria que se falar em equiparação salarial. Mas, caso seja superado esse ponto, com relação ao recurso da reclamante, quando a paradigma recebia 7%, era expresso em seu contrato que ela recebia 7% sobre vendas. E foi exatamente isso que o juiz sentenciante entendeu. Não há o pagamento de 7% para renovações da paradigma Josiane, até porque ela praticamente não realizava renovações e, quando realizava, recebia só 2%. Passando à questão das horas extras, Excelência, o juiz sentenciante entendeu que os
cartões de ponto não seriam válidos, baseado em uma testemunha, na verdade, um depoimento testemunhal que foi obtido em outro processo, como prova emprestada. Essa testemunha não foi ouvida neste processo. Foi protestada essa prova emprestada, porque ela não poderia, em outro processo, falar desta reclamante. Não há que se falar em uma situação específica de uma reclamante, que a situação era aquela, e abarcar para todos os demais reclamantes. Ela não foi ouvida na audiência de instrução, a juíza não pôde apreciar se ela estava falando a verdade ou não, e não pôde ser contestada neste processo com relação aos fatos da reclamante. E digo mais, é tão notório que o depoimento prestado pela prova emprestada não condizia com a verdade, que ela própria, essa testemunha que teve sua prova emprestada, pleiteou também horas extras e invalidade dos cartões de ponto na justiça, e teve a sua pretensão negada, sendo validados os cartões de pontos no processo dela. Ela recorreu para o tribunal e o tribunal, a 11ª turma revalidou o cartão de ponto das reclamadas, que colocou da seguinte forma: há que se conferir validade aos cartões de pontos juntados aos autos pelo reclamado, que apresentam registros válidos da jornada, presumindo-se verdadeiros os horários anotados. No voto, neste caso da testemunha, salienta que as reclamantes é que assinam de próprio punho os cartões de ponto, há variações sim nos cartões, há registro de folgas, ao contrário do que tenta alegar a reclamante. Então, tudo isso está comprovado que a validade do cartão de ponto. Passo ainda a questão suscitada pelo ilustre advogado em seu recurso, pela equiparação, pelo enquadramento como operadora de telemarketing. No caso, é impossível enquadrar a reclamante como operadora de telemarketing, até porque ela era vendedora, utilizando-se do telefone apenas como mais um mecanismo de venda. Essa situação já foi debatida nos tribunais, há várias ações nesse sentido. Eu coloco aqui que várias decisões já foram alcançadas. A 9ª turma tem uma decisão que já estabelece todos os parâmetros do caso para o enquadramento do trabalho como operador de telemarketing, com direito à jornada reduzida de 36 horas semanais. É imprescindível o exercício ininterrupto das funções análogas às de telefonista. Ficou comprovado nos autos que ela fazia diversas atividades. Ela ligava, sim, para realizar vendas por telefone, mas também realizava por e-mails, fazia pesquisa em computador, preenchia relatórios, nada que se compara à real operadora de telemarketing que recebe, repassa telefones intermitentes durante toda a sua jornada de trabalho. São essas as principais considerações, Excelência. Nesse sentido, peço que seja revisto, data vênia, o posicionamento do eminente relator com relação ao recurso das reclamadas, para que seja provido os pedidos do recurso, e quanto ao recurso adesivo da reclamante, que seja mantido o entendimento do eminente relator. Muito obrigado. Eu vou retirar esse processo de pauta para melhor exame. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Número 24, RO 10.965, 95/2017. Está presente Dr. Felipe Daltro, pela reclamante recorrente. Número 24, RO 10.96595. Ok. Como vota o doutor Bozon? Minuto, presidente. Eu não estou conhecendo o recurso por deserto. É um caso em que a reclamante foi condenada por litigância de má-fé. Esse colegiado, numa sessão anterior, indeferiu a ela os benefícios da justiça gratuita, deu-lhe uma oportunidade de recolher as custas.
ela se manifestou pedindo a reconsideração do decidido, que fica mantido. Então, deserto o recurso, dele não se conhece. É o meu voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Felipe Daltro. Ilustre presidente, desembargador dessa sessão e demais membros ao qual eu cumprimento em nome de Vossa Excelência. As razões que me trazem a essa banca, em nome da reclamante recorrente, são questões, como eu vou dizer, Vossa Excelências, que... O recurso não foi conhecido, então o senhor deve se ater a essa questão do conhecimento. Excelência, então, nesse caso, eu não tenho alguma divergência? Razões. Não havendo? Não, senhor presidente, ele foi unanimidade. de diligência e... Então, proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. 19 RO 10 761 32 2017. Inscrito, doutor Humberto Marcial Fonseca. Ausente. Alguma divergência? Minha parte, não. Da minha também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 13 RO 10 563 33 2017. Há 2 advogados presentes, doutor Cleiser Silva, pelo reclamante recorrente, e doutora Marilene de Oliveira, pela reclamada. Número 13, RO 10 563. Como vota, doutor Bozon? Um minuto, presidente. Esse caso aqui é semelhante, presidente. Eu não estou conhecendo o recurso por deserto. Da mesma forma, foi negado ao sindicato o benefício da justiça gratuita por decisão do colegiado. Quem que recorre? Deu-se prazo ao... Recorrente é só o sindicato. O que houve, gente? Só ela? Quem que é advogado? Doutor Cleiser. Conceito. O senhor não conheceu? Porque nesse caso, o que houve? O colegiado negou ao recorrente o benefício da justiça gratuita, deu-lhe um prazo para recolher as custas, só que ele recorreu numa guia imprópria, me parece que de depósito recursal. Não era uma guia de custas. Então, Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Cleiser para falar especificamente sobre a questão do conhecimento. Boa tarde, trago os cumprimentos do Sindicato dos Instrutores do Estado de Minas Gerais. E, com relação ao recolhimento, foi exatamente o que aconteceu, que o relator manifestou. Foram recolhidas as custas, mas parece que numa guia imprópria. Então, o sindicato requer aí um prazo para fazer esse ajuste. eu mantenho meu voto, porque o erro da Tavena é grosseiro. Qualquer advogado tem que saber em que dia. Bom, mas como é da nossa jurisprudência turmária, e acolhendo a sugestão da doutora Emília, nós vamos converter em diligência e conceder o prazo de 5 dias para comprovação. Mas de novo? Mas já foi concedido. Ah, já foi? Já. Não, então, aí ele nesse recolheu, caso, não. mas recolheu errado. Não, então eu vou pedir vista para ver se efetivamente o documento especifica o número do processo. Aqui é só vista. Mas semana que vem eu não venho, tá? É para outra seguinte. Então, tira de pauta. Então tá retirado de pauta. Número 12, RO 10, 506, 22, 2015. Presente, doutor Luciano Abreu, pela reclamada recorrida. Número 12, RO 10, 506, 22, 2015. Como vota, doutor? Presidente, eu estou negando provimento ao recurso. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Luciano Abreu, para que se... Está a favor dele, presidente. Excelência, se me reservo no direito de pedir a palavra. Alguma se tiver algum divergência? voto divergente. Não, senhor presidente, estou de acordo. Então, estou de acordo também. É unanimidade, proclamo o resultado. Inscrição feita na sala de sessão.
Processo RO 10.503/40/2017. É o número 11 da pauta. Está presente Dr. Marcelo Silva, pelo recorrido. Reclamado. Número 10.503/40/2017. Número 11 da pauta. Como vota o doutor Bozon? Só um minuto, presidente. Estou negando provimento. Também, de novo, a favor das possíveis teses da recorrida. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Marcelo Silva. Ilustre presidente, gostaria de aguardar eventual divergência. Alguma divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Também não. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 21 da pauta, RO 13-37987-2016. Inscrita, doutora Helena Carneiro. Ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, unanimidade, proclamo o resultado. Seguinte. 5, RO 10.447/02/2017. Presente, doutor Luciano Abreu, pela reclamada recorrente. Número 5, RO 10.447/02. Como relator, conheço os recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante e dou provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela reclamada para declarar válido o pedido de demissão e excluir da condenação as verbas decorrentes de aviso prévio indenizado, 12avos de férias proporcionais, mais 1/3, 12avos de 10º salário proporcional, multa de 40% FGTS, retificação da CTPS, entrega de guias CDSD, de guias TRCT e SJ2 e chave de conectividade, e reduz o valor da condenação para R$ 18.320, fixando as custas processuais em R$ 366,40 e conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Luciano Abreu. Muito obrigado, excelentíssimo senhor juiz-presidente, que também é relator deste processo, a qual cumprimento os demais desembargadores e nobres colegas aqui presentes. Excelência, só para, antes de começar a minha sustentação, com relação ao pedido de indenização de danos morais, o senhor manteve, tendo em vista a validade da demissão? Só foi dado provimento a esse aspecto que foi declarado. Está tudo improvido. Ok, excelência. Então, vou me ater aos pontos do recurso ordinário interposto pela reclamada. Vou tentar ser o mais sucinto possível, tendo em vista a complexidade da matéria e também os mais variados pontos discutidos no recurso. Com relação às horas de in itinere, a reclamada se sente na obrigação de reforçar os pontos constantes no recurso ordinário, tendo em vista que, conforme entendeu equivocadamente a juíza de primeiro grau, o local que a reclamante prestava serviço era de facílimo acesso, próximo à rodovia BR-365, e também comprovado, através da instrução processual, que era o serviço de transporte público regular, não havendo nenhuma prova em contrário. Isso já é matéria bastante conhecida aqui dessa egrégia turma, também desse regional. E, dito isso, não obstante, a par disso, também há normas coletivas que regulamentam a matéria, que o juiz de primeiro grau, estranhamente, equivocadamente, não reconheceu. A reclamada recorrente juntou nos autos as normas coletivas, no qual, a cláusula 21ª, determina que o fornecimento de transporte gratuito oferecido pela empresa, quando não excedente às 2 horas, não se configura horas in itinere. Então, total respeito ao artigo 7º, inciso 26 da Carta Magna, deveria ser, sim, dado validade às normas coletivas, em total respeito ao princípio da livre negociação das partes, cuja data máxima vênia não foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau. Já é uma matéria, repito, bastante conhecida que é dessa egrégia turma, que envolve a reclamada, que tem vários processos aqui, então
A reclamada pede vênia para que seja dado provimento ao recurso nesse aspecto, para fazer reconhecer e dar validade a essas normas coletivas que, repito, explicitam bem a livre negociação com relação às horas in itinere. Com relação também ao tempo à disposição, no mesmo diapasão também a norma coletiva regulamentando a tal matéria, na medida que as partes pactuaram livremente que não seria considerado prorrogação de jornada do trabalho as horas extras do início e ao término da jornada. Não obstante isso, também ficou provado que os empregados, eles, repito, faziam uso do transporte fornecido pela empresa e, ao chegarem na empresa, poderiam, sim, dispor de quaisquer tempo que fosse necessário para trocar o uniforme, não se configurando, assim, o tempo à disposição contido no artigo 58. Peço justiça. Bom, em relação a essa questão das horas em itinere, primeiro eu tenho que esclarecer, e complementando a conclusão, eu conheço apenas em parte o recurso ordinário da reclamante, ele não conhecendo quanto tópico recursal das horas em itinere por ausência de prequestionamento. Isso no recurso da reclamante. No tocante ao recurso da reclamada, no mérito, a questão é que o acordo coletivo de trabalho juntado suprime o direito à percepção da hora em itinere e, portanto, ofende o disposto no artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Portanto, conforme o entendimento turmário, não é mesmo para ser dado provimento. Alguma divergência? Não, senhor presidente, estou de acordo. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Muito obrigado, excelente. Boa tarde a todos. Número 13, RO 11.072, 98/2016. Está presente Dr. Vinícius Miranda, pelo reclamante recorrido. Número 13, RO 11.072, 98. Está presente. Aqui é só uma questão de adequação de julgamento. Alguma divergência? Não, senhor presidente. Então, assim proclamo o resultado. Adequação de julgamento não tem sustentação, doutor. Sim, excelência. Eu estou... O processo nem é meu. Eu vim fazer a sustentação a pedido da porque já foi feita a sustentação, já foi proferida a decisão em grau de recurso de revista. Sim. O primeiro vice-presidente do tribunal determinou a remessa para a turma apenas fazer uma adequação. Sim, eu compreendo. É uma questão interna corporis. Só tem... porque foi enviada uma petição aqui do dia 8 de março, pedindo a suspensão ou a retirada de pauta do processo, dado que já foi aceito pelo tribunal um incidente de resolução de demandas repetitivas, que está sob a relatoria da doutora Juliana Vignoli. Algumas turmas têm retirado de pauta a 5ª turma, a 9ª turma. Se foi a posteriori do julgamento, não se aplica esse processo. A questão está preclusa. Preclusão temporal, porque a questão é posterior ao julgamento. Nós só estamos adequando o julgamento a uma determinação do primeiro vice-presidente do tribunal em relação à uniformização de jurisprudência, sim, que é anterior ao julgamento. Essa que é a questão. Tudo bem. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Acabou a pauta? Não, ainda tem o do doutor Edson. É na sala de sessão da relatora desembargadora Camila. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 33, RO 11.497, 2016. Doutor Edson está presente pela reclamada recorrida. Como vota a doutora Camila? É seu, voto. Ficou faltando. Está aqui, ó.
Foi um que você pulou, é isso? Sim, é o que eu pulei. Não, tá aqui. Tá, perfeito. Não é que... Pediu para aguardar, né? Conheço o recurso ordinário interposto por Aparecida Donizete Ribeiro. Preliminarmente, rejeito as arguições de inovação recursal. No mérito, dou o provimento parcial ao apelo para deferir as horas extras em itinere referentes aos trajetos de ida ao trabalho durante o período de 21/7/2012 a 29/9/2013 e de 24/2/2014 a 16/11/2015, no montante de 43 minutos e 18 segundos por dia trabalhado, e em relação ao terceiro turno, referente ao período de 30/9/2013 a 21/2/2014, deferir 42 minutos e 44 segundos extras por dia trabalhado. Sobre ambos períodos, deverá incidir o adicional de 50%, com reflexo sobre aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia com a multa de 40% e descanso semanal remunerado. Para a apuração das horas em itinere, deverá ser observada a evolução salarial do empregado, base de cálculo na forma da súmula 264 TST e os dias efetivamente trabalhados. Invertidos os ônus da sucumbência, condena o male metal leve ao pagamento das custas processuais no importe de R$300, face ao valor hora arbitrado à condenação de R$15.000. Essa é a minha proposta de voto. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. Obrigado, muito obrigado pela espera um pouquinho aqui. Senhor presidente, aqui pedindo vênia a sua excelência, doutor desembargador relatora, a discussão travada nos autos diz respeito ao artigo 58 da CLT e à súmula 90. Como bem tem decidido, nesses casos, a respeitável juíza da Vara do Trabalho julgou improcedente o pedido relativamente ao tempo de deslocamento no ônibus fornecido pela reclamada Viação Nossa Serrana, no trajeto residência, local de trabalho, quando o autor trabalhava no primeiro e segundo turno, bem como no seu deslocamento, trabalho, residência, pois ainda que insuficiente, diz, e, apesar da espera, havia transporte público regular. Aqui, senhor presidente, pedindo vênia à sua excelência, doutora desembargadora relatora, a empresa se sente à sombra para aqui, nessa turma, já houve julgamento. Já houve julgamento e foi a ação julgada improcedente. E foi da relatoria do eminente desembargador, doutor Bozon, que diz que, em síntese, que é de conhecimento geral que os empregados que trabalham nos grandes centros urbanos têm que aguardar, por hora, às vezes, né, a chegada do transporte público para se deslocar de sua residência ao trabalho e vice-versa, utilizando, muitas vezes, mais de uma condução. E o pronunciamento de Sua Excelência, o doutor Bozon, foi no RO 00-11-095-73-2016, julgado, publicado, desculpe-me, em 4/7/2017. Aqui, o que se discute nos autos é a matéria idêntica. Olha, senhor doutor, o encargo que a empresa diz, como já foi dito em vários outros julgamentos, com toda a vênia, sua excelência, a doutora desembargadora relatora, de insuficiência ou de atraso no transporte público, não pode ser transferido para o empregador, que, para melhor atender seus empregados, disponibiliza transporte fretado perfeitamente adequado às jornadas. E aqui, senhor presidente, fica facultado ao empregado ao transporte da empresa ou ao transporte público. A opção é do empregado. Então, pedindo vênia, sua excelência, doutora desembargadora relatora, além desse julgamento, senhor presidente, tem até a súmula 90, que a mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas itinere. E, além disso, senhor presidente, egrégio colegiado, também em recente julgamento, a nona turma espancou a pretensão recursal do autor, mesmo quando a distância era maior e o tempo de espera também maior. Então, pedindo vênia, sua excelência, doutora desembargadora relatora, a quem sempre prestamos nossas homenagens,
que fica mantida a respeitável decisão proferida pela ilustre juíza doutora Cláudia, que já está julgando mais de 110 reclamações interpostas pelo sindicato nesse mesmo sentido. Aliás, até pedindo mais uma vez, Vênia, foi feita uma grande perícia, que no seio desses autos está, que mostrou o que existe realmente de sustentável quando o reclamante, por intermédio do seu sindicato, vem pedir o pagamento dessas horas em tiro. É o que se espera. Muito obrigado. Doutora Camila, alguma consideração? Só para esclarecer, o processo do Dr. Boson, que Vossa Excelência mencionou, eu não voto. Dr. Boson, eu não faço parte do trio. Então, para ilustração. Mas eu não voto, por isso que meu voto pode, no caso, aqui estar divergente. Agora, na realidade, além do laudo pericial ter demonstrado que, para vários horários, o horário de saída e entrada do segundo turno, tampouco saída do terceiro turno, não tinham horários compatíveis, na saída do terceiro turno, quando era aviação Gardênia, o autor, se fosse usar esse ônibus, deveria aguardar 2 horas e meia para que o transporte público passasse próximo ao local de trabalho. Então, por isso que eu estou deferindo horas em destino. Como vota o doutor Boson? Ou o doutor Danilo? Ele acompanha. Considerando que a tribuna sustenta a existência de uma grande perícia, e essa grande perícia é suscitada aqui na fundamentação do voto da eminente relatora, eu sou conduzido a acompanhá-la. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Boa tarde, obrigado, presidente, com licença. Boa tarde. Isso. Processo físico. Quem que é o relator no físico? Relatora Camila. Desembargadora Camila. Faz pregão. Revisor, desembargador Boson. Terceiro votante, desembargador Milton, no processo número 4, AP 10/2014-027. Como vota a doutora Camila? 10/2014, né?